Vamos lá? Quem lembra do que eu preguei na semana passada? Se você lembrar o que eu preguei na semana passada, você vai ganhar um almoço grátis. E quem vai pagar é o irmão que está do seu lado. Vamos lá? Quê? Motivos? Rapaz, você anotou errado. Você vai ganhar só o cafezinho, porque o almoço... Mas foi quase. Hã? O corretor do celular que atrapalhou ele, é verdade. Vamos lá, movido pela eternidade. Diga comigo, movido pela eternidade. Nós falávamos desse tema no culto passado e eu vou dar continuidade. E provavelmente tenha que incluir mais uma terceira ministração. Hoje eu vou sintetizar o máximo que eu puder. Na verdade, precisarei sintetizar. Mas, se não der, a gente continua mais para frente. O que eu peço a você é que você, nesse momento, abra o seu coração. As palavras que eu vou trazer são fortes. E comumente não são pregadas nos púlpitos das igrejas. Mas eu preciso, como pastor dessa igreja, como cristão, como mensageiro da palavra de Deus, instruir a cada um de vocês acerca de algo tão importante para as nossas vidas, que é a eternidade. Na verdade, nisso consiste a nossa fé, o eterno. Amém? Mas antes, vamos lá. Fomos criados para ter sucesso, sim ou não? Diga para o seu outro lado, você foi criado para ter sucesso. Você foi criado para dar certo. E Deus quer isso para nós. E Deus deixa isso muito claro em vários textos bíblicos, que Deus quer o melhor para nós aqui, quanto na eternidade. E há alguns textos que eu quero citar, são pelo menos dois. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 9, onde diz assim: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos. Amém? E ele diz: no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então, aqui nós temos um texto mostrando que Deus quer que nós tenhamos sucesso, que os frutos, e ele diz algo muito forte, que a obra das nossas mãos serão bem-sucedidas. Tem um outro texto também, em Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha o que ele diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha Deus revelando a intenção, a bondade dele, e o quanto que ele quer que nós sejamos bem-sucedidos, que o trabalho das nossas mãos seja bem-sucedido. E há um outro texto que eu poderia ler, não projetei aqui, mas é Lucas capítulo 18, 29 e 30. Lucas capítulo 18, versículo 29, versículo 30. Onde diz assim: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então aqui nós começamos a abranger um pouco mais. Os dois textos que nós citamos falam de bênçãos terrenas, mas aqui ele está dizendo: não tenham dúvida, o que vocês fizerem pelo reino de Deus trará colheita tanto a vocês na terra, quanto também trará a vida
eterna. Há uma abrangência maior aqui. E aí, o fato de que Deus deseja que tenhamos êxito e sucesso é muito enfatizado em todos os púlpitos, em todas as nossas pregações. E assim deve ser, tem que ser assim, porque assim é. Agora, nós precisamos entender que muitas vezes a palavra sucesso é interpretada de maneira equivocada por nós, porque nós consideramos sucesso apenas as coisas deste mundo. Consideramos sucesso apenas ter 2, 3 carros do ano, uma casa de 2, 3 milhões, ter uma conta com saldo positivo, vários investimentos, saúde perfeita, família perfeita. Amém, isso é sucesso. Mas se nós basearmos a palavra sucesso fora do contexto eterno, nós estamos e tomaremos decisões completamente equivocadas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E esse é o ponto, e é aí que eu quero a sua atenção. E muitos de nós fundamentamos o sucesso em coisas temporais, quando na verdade Deus tem sucesso para nós. Deus tem coisas tremendas para nós, mas vão muito além do tempo. São eternas. Então, fundamente suas escolhas e suas decisões na perspectiva de Deus, à luz da palavra de Deus. Fundamente as suas decisões, as suas escolhas na sabedoria de Deus. Amém ou não? Amém. E a sabedoria vem de Deus. Há um texto em Provérbios, capítulo 16, verso 16, que diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quantos aqui querem sabedoria? E é a sabedoria que vem de Deus, que nos permitirá fazer as escolhas que proporcionam sucesso, tanto na terra, quanto a vida eterna com Cristo. Salmo 111, verso 10, nos diz qual é o princípio da sabedoria, e o salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais eu temo a Deus, mais sábio eu me torno. O temor ao Senhor nos protege, nos torna prudentes. Eu não estou falando temor dos homens, porque o homem você pode ocultar. Do homem você pode ocultar, mas de Deus nós não ocultamos nada. E nós sabemos que o que define o caráter não é o que eu faço em público, o que define o nosso caráter é o que nós fazemos quando ninguém olha para nós. Portanto, o temor do Senhor é que nos torna homens e mulheres de caráter segundo Jesus Cristo, segundo a palavra, segundo a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Então diga para o seu irmão: você e eu, e o bispo Daniel, todos nós precisamos construir uma vida de significado eterno. Diga para ele: permita que a eternidade influencie sua maneira de viver. Posso ouvir um amém? Dê um aplauso ao Senhor. Bom, todos nós, você pode acreditar, não acreditar, mas isso não muda o que a palavra de Deus diz e quem Deus é. Todos nós teremos que prestar conta diante do juiz, nosso Senhor Jesus. Todos nós teremos que prestar contas. O que nós fizemos, nós vamos ter que prestar conta. As coisas que deixamos de fazer, também. Seremos recompensados ou seremos condenados. Eu poderia citar vários textos
textos bíblicos aqui falando sobre isso. Não vou ter tempo. Mas isso é bíblico, isso está em toda a Bíblia, e eu falei um pouco sobre isso na última pregação. Agora, a maneira mais sábia é gastar tempo procurando descobrir o que Deus espera de nós, porque muitas coisas que nós conquistamos será inútil diante do juízo final. E aí, a pergunta que nós devemos fazer, será que qual relevância, qual impacto o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, terá diante da eternidade, diante do juízo? Eu poderei apresentar para Jesus a minha casa e falar, olha a casa que eu conquistei. Eu poderei chegar no juízo final, no dia, e falar, olha Senhor, olha que coisa bacana que eu fiz, eu comprei 4 carros, 0. Bati todas as minhas metas no trabalho. Vendedor number 1. O melhor, o the best. Eu te pergunto, qual utilidade isso terá? Por isso, o tema Movidos pela Eternidade tem mexido muito ao meu coração. E eu tenho pesquisado, tenho lido livros além da palavra de Deus. A palavra movidos, ela vem de propulsão, ela vem de impulsionar. Também quer dizer dirigir. E a pergunta é, o que está guiando e motivando nossa vida na terra? As coisas terrenas, temporais ou as eternas? Eu sabia que ia ter um silêncio destruidor. A nossa vida tem sido baseada na sabedoria divina? Ou estamos nos comparando uns com os outros, ao invés de buscarmos o absoluto? É tempo de nós despertarmos, igreja, porque a vinda de Jesus está próxima. Nós caminhamos para o fim. As últimas notícias, guerra em Israel, a seca no Rio Eufrates, as pragas, o desenvolvimento da tecnologia, a concupiscência humana, famílias sendo destruídas, tudo que nós vivemos, isso não era comum no tempo do João, mas muitas coisas têm se tornado muito comum, e parece que quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse e começamos a ler o fim, nós falamos, meu Deus, isso tudo é comum hoje em dia. Muitas palavras têm se cumprido, e nós como igreja precisamos despertar. Nós não estamos reunidos aqui porque somos uma comunidade. Nós estamos reunidos aqui porque existe um Deus que é eterno, existe um plano que é eterno, estamos unidos aqui com um propósito que é eterno. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se nossa esperança consiste apenas nas coisas desse mundo, somos os mais infelizes dentre os homens. Nada nos torna mais infeliz do que perder a visão do eterno. Que o Senhor nesses dias traga e renove em você a alegria da salvação eterna. Porque quando você tem essa convicção, nem morte, nem pecado, nada te separa de Deus, nem tribulação, seja o que for. Ah, mas fulano fez isso comigo, por isso eu vou sair da igreja. É porque você não viu o eterno. Você não enxergou o eterno, você está preso no temporal, sua visão é medíocre, é míope. As coisas que estamos edificando em nossas vidas permanecerão perante o trono de Deus no dia do julgamento? João, capítulo 12, verso 48, nos fala de qual será o critério do julgamento, porque nós estamos falando do julgamento. Agora, qual é o critério? A Bíblia diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E ele continua, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia.
Qual que é o critério do julgamento? Tudo que Jesus está dizendo. Agora, você sabe qual que é o problema? Que muitos estão pregando aquilo que é conveniente acerca de Jesus, mas não pregam as palavras eternas que Jesus lançou. Não falam daquilo que Jesus, e muitas vezes, disse acerca da eternidade. Falam muito da bondade do Senhor Jesus Cristo, e devemos sim anunciar a bondade do Senhor, devemos anunciar a salvação, mas nós não podemos negligenciar todas as palavras de Jesus, nós não podemos selecionar só aquelas que nos agradam, aquelas que nos beneficiam no presente, no momento. Nós precisamos entender que as palavras que Jesus proferiu, elas nos julgarão. Posso ouvir um amém? Muitos vão ficar estarrecidos quando comparecer diante do Senhor Jesus Cristo no dia de julgamento. E assuste comigo, muitos serão crentes, muitos serão aqueles que, em um determinado momento, fizeram a sua profissão de fé, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O problema é que muitas pessoas encontram segurança no Novo Testamento, no que o Novo Testamento nos ensina, mas perderam o sentido geral do Novo Testamento. Eu vou te mostrar. Em João, capítulo 8, verso 32, Jesus está falando a alguns judeus que se converteram. Ele diz: conhecereis a verdade, mais forte, conhecereis a verdade. No versículo 34, ele continua: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim ficará para sempre. Palavras de Jesus. Mas bispo, por que esses... Conhecereis a verdade vos... Mas nós paramos aí. Jesus está proferindo palavras que são verdade. E Ele está dizendo: se vocês permanecerem nessa palavra e crerem, e fundamentarem o estilo de vida de vocês nesta palavra, vocês serão libertos. E ele traz algo aqui, uma mensagem sobre a eternidade, porque ele diz que o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho permanecerá para sempre. Você não é escravo, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela habita em você, ela move você, ela dirige você, e você é liberto por ela, e quem é liberto é filho, e o filho vai ficar com o pai na eternidade. O filho não sai de casa. Amém? Amém? Aceitar Jesus vai mudar tudo. Amém, gente? Fazer uma oração de arrependimento muda tudo. Amém? Tem muita gente fundamentando nisso. Mas um dia eu aceitei Jesus, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas olha o que o próprio Jesus nos disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem que nos transformar. Ela não é uma oração apenas, uma boa intenção, é uma mudança completa. Tem muita gente dentro da igreja que não converteu, porque não deixou as coisas do mundo ainda, não deixou o pecado, continuam praticando as mesmas coisas, cantam hinos, adoram ao Senhor, mas o seu proceder é completamente contrário a tudo aquilo que a Bíblia... Gente, pessoal da mídia,
é completamente contrário a tudo o que a Bíblia diz. Fala acerca do adultério, mas ele permanece na pornografia. Fala acerca da avareza, mas ele continua defraudando a Deus nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia fala de santidade, mas ele vive como qualquer um no mundo vive. Ninguém consegue identificar se ele é crente ou não. No trabalho, ninguém sabe quem ele é. A Bíblia fala sobre o dever de falar de Jesus, mas ele fica calado porque se envergonha do Evangelho. Tem vergonha de falar de Jesus para os outros. Pessoas que fazem postagem falando de vários livros, de vários autores, mas não citam o nome de Jesus. Esses dias eu fiquei chocado com uma pessoa muito querida, que fez uma postagem falando tudo, e eu estava esperando só o momento dele, ou ela, falar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Fez uma postagem linda, citou livros, tudo de coach, mas não citou uma única vez o nome de Jesus. Por que ela fez isso? Por que ele faz isso? Porque começou a ter vergonha do Evangelho. Ah, bispo, que palavra dura. Querido, eu estou indo embora. Entendeu? Estou indo embora. Diga, não me envergonho do meu Senhor Jesus. Não me envergonharei do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas vai ficar menos popular. Você quer ser popular? Você está preso então nas coisas terrenas e sacrificando o eterno. Amém. As palavras de Jesus não poderiam ser mais claras do que essas, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Se ele estivesse pregando aqui hoje entre nós, ele diria assim, nem todo mundo que fica cantando aqui na igreja, que fica aí, vai entrar no reino dos céus. Imagina que dureza. Vocês estão achando que vocês estão fazendo alguma coisa? Vocês vão tudo para o inferno. Imagina, que palavra dura. Mas nós não gostamos de pregar isso aqui, porque isso não traz euforia. Tem gente com o braço cruzado olhando para mim falando assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se a vida na terra oferece muitas opções, e você está perdido em muitas opções, eu quero te dizer, a vida eterna só tem duas opções, o céu ou o inferno. E tem muita gente perdido nas muitas opções que a terra oferece. Está esquecendo que na eternidade só vai existir duas: céu ou inferno. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. E não tenha dúvida, o nosso relacionamento com Deus é que determinará qual relacionamento nós teremos com Ele na eternidade. O relacionamento que você tem com Deus hoje, de fidelidade, de amor, de devoção, de honra, de fé, determinará o seu relacionamento com Ele na eternidade. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Quantos são muito bem casados? Deixa eu ver. Quantos casaram na igreja? Quantos aqui o seu marido ou esposa prometeram ser fiéis? Deixa eu ver. Quantos prometeram ser fiéis à sua esposa, seu esposo? Fiel até a morte. Ou até a volta de Jesus, amém? Agora imagina no dia do seu casamento. O pastor pergunta sobre fidelidade, você fala, não, eu vou ser fiel. Só que você entra no casamento com todas as suas amantes. Está a sua noiva e todas as suas amantes, e você fala para o pastor, não, mas eu vou ser fiel. Você se casaria com alguém assim ou não?
Por que você acha que Deus vai ter aliança com alguém que simplesmente chega diante dele e fala: Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, mas traz um tanto de amante, um tanto de coisa que concorre contra Deus? E assim, nós queremos que Deus nos aceite, quando na verdade nós estamos prometendo fidelidade a Ele, cercado por amantes, por coisas que nós deveríamos deixar, mas queremos trazer junto dessa aliança. Precisamos deixar as coisas do mundo, o pecado, para termos uma verdadeira aliança com Cristo. Pode dar mais um aplauso ao Senhor. Vai ser difícil, mas eu sei que é difícil, mas precisamos aplaudir. Eu estou terminando, fica tranquilo. Judas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia nos diz. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos. Pois, versículo 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor. Olha o que Judas está dizendo. Judas está dizendo à igreja: olha, eu gostaria muito de anunciar a vocês a salvação, compartilhar as coisas acerca da salvação, mas infelizmente, sabe o que tem acontecido? Alguns que já estão condenados, estão entrando no meio de vocês e transformando a graça em quê? Em quê? Mais forte, o que eles estão fazendo? Transformando a graça em o quê? Libertinagem. O que a Bíblia está nos dizendo? Muitos hoje também estão fazendo isso, transformando a graça em libertinagem. Significa que eu posso estar na igreja, eu aceito Jesus, mas eu posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu posso continuar transando com a minha namorada, eu posso continuar acessando pornografia, eu posso continuar falando palavrão, eu posso continuar fazendo coisas que são contrárias a Deus, porque uma vez salvo, para sempre salvo, porque a graça me salvou. Mentira, engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se prenda a essas mentiras. E infelizmente as igrejas estão enchendo de pessoas que querem ouvir que elas são o centro. Tem um youtuber famoso aí que eu particularmente não gosto de nada que ele fala, porque tudo que ele prega é para ganhar seguidores. Respeito, mas ele foge do razoável. Em uma determinada publicação ele disse que se Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, se Jesus era o centro, mas se ele morreu na cruz do Calvário por nós, o centro não é mais Jesus, o centro somos nós. Eu falei: que é isso, meu amigo? Onde eu sou o centro de alguma coisa? Eu não sou nada. Você é o centro, porque Jesus morreu por você. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário não é porque eu sou o centro. Jesus morreu na cruz do Calvário porque Ele é amor. Porque Ele é misericordioso. Não se fundamenta em quem eu sou, mas todo o fundamento da salvação está no caráter de quem Deus é. A salvação não é para revelar quem nós somos apenas, mas sobretudo ela começa revelando quem Deus é, e só depois ela revela quem somos. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, bispo, mas a graça é favor de Deus e não pode ser comprada e nem merecida. Exatamente isso. No entanto, ela também nos confere ou nos dá força para obedecer. A graça é a manifestação de Deus em nós. A graça é a manifestação do amor de Deus.
Mas o que comprova a eficácia da graça em nossas vidas, de maneira que ela não se torne vã, como o apóstolo Paulo diz, é a transformação do nosso caráter, é o desenvolvimento da nossa salvação. Não começa pelo que eu faço, começa pelo que Jesus fez, mas isso não anula de mim a responsabilidade de desenvolver aquilo que Jesus começou em minha vida e que eu jamais poderia começar. Para que isso fique mais claro, eu quero ler um texto com vocês em Tiago. A Bíblia fala que a salvação vem pela fé, certo ou não? Amém? E pela graça. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Espera aí. Então, crer no Senhor Jesus Cristo é motivo para nós sermos salvos. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, espera aí. Então, nós vamos ter que rasgar Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu vou fazer novamente a pergunta. Só crer em Deus é o suficiente para sermos salvos? Mas Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. E a Bíblia também: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas crer não é teoria, fé não é teoria, fé é estilo de vida. Não vou falar de novo. Fé não é teoria, fé não é pensamento, fé é estilo de vida. Se eu creio, mas o meu estilo de vida não mudou, é porque eu não criei. E tem muita gente dizendo que crê em Jesus, mas o estilo de vida dele permanece como o de outrora. E ele diz algo muito forte, que aí elimina qualquer outra dúvida. Ele está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo que o diabo também crê. E o que ele faz? Querido, às vezes o diabo é mais crente que muito crente. Porque eu fico pensando, olha lá em Gadária. Lembra lá em Gadária? O meu tempo está acabando. Quantos lembram de Jesus chegando na região de Gadária? Quando ele chegou na região de Gadária, o que os demônios fizeram quando o viram? Os demônios que estavam naquele jovem possesso, o que eles fizeram? Se prostraram. E o que o povo fez? Expulsou Jesus de lá. Os demônios se curvam diante de Jesus, mas os homens expulsam Jesus da região de Gadária. Então, às vezes, os demônios creem muito mais do que nós, mas isso não determina que eles serão salvos. Isso não significa que eles serão salvos. Eles creem e temem, nem por isso serão salvos. Por quê? Porque eles creem e temem, mas não se converteram. Não mudaram seu estilo de vida. Continuam oposição diante de Deus. Se opõem à vontade de Deus. Posso ouvir um amém, ou misericórdia, ou Deus me livre? Fala, meu Deus do céu. Diga para o seu irmão: a evidência da sua salvação está no quanto Cristo vive em você, no quanto o Espírito Santo dirige você. A evidência da salvação está muito além do que eu digo, está no meu estilo de vida. Cristo vive em você? Cristo vive em você? Eu ouvi um pregador há muito tempo falar sobre algo muito forte. Quem aqui conhece? Vamos falar de alguém bem famoso. Fala de alguém muito famoso, muito famoso. Quê? Neymar.
Quantos gostam do Neymar aqui? Pode falar, levantar a mão, só meu filho que gosta do Neymar. Quem gosta do Silvio Santos? Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. Ritmo de festa que balança o coração. O que não podia faltar era Silvio Santos e macarrão e Coca-Cola no domingo. Oh, coisa boa. Vamos falar do Silvio Santos. Quantos aqui conhecem o Silvio Santos? Deixa eu ver. Quantos conhecem o programa do Silvio? Aê! Quem quer dinheiro? Imagina que você vai lá na casa do Silvio Santos, lá em Orlando. Você bate na porta dele, aperta a campainha, blimbão. Oi, Silvio. Ele vai falar, quem é você? Aí você vai falar, é o João, lá de São José dos Campos. Você vai falar para ele, eu te conheço, Silvio, lá do Brasil. Assisto o seu programa desde que eu era criança. Aí o Silvio Santos vai te deixar entrar dentro da casa dele, certo ou não? Por que não? Você conhece ele. Ele fez parte da sua infância. Hã? Ah, então o que determina o acesso não é o quanto você conhece de Deus, mas é o quanto Deus conhece você. E de Deus ninguém se esconde. O filho é conhecido, porque o filho tem a cara do pai. Vou terminar. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Versículo 5, mas se alguém obedece à palavra de Deus, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Não sei se está conseguindo projetar. Tá. Eu preguei a palavra, mas não determinei como a gente ia terminar. Porque eu sei que ia chocar todo mundo. Inclusive a mim tem chocado muito. Mas há dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Existe um outro tipo de pessoa, que Deus olha para ele e fala assim, já que você insiste, faça do jeito que você quiser. Muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, porque passaram a vida inteira nessa terra sem querer a presença dEle. Que nós tenhamos um coração quebrantado, que essa palavra e toda a palavra de Deus produza em nós mudança, que nós hoje possamos nos levantar diante desse ato tão maravilhoso que é a Santa Ceia, e nos arrepender dos nossos pecados, e estabelecermos um concerto diante do Senhor. Amém? Coloque-se de pé. Bispa Dani, por favor.